coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. No coração da igreja. Olá, amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui, dizer para vocês que mais uma vez é gravado este nosso programa, né? Estou em Minas ainda aqui na casa do meu irmão, agora estou no quarto aqui, né, hoje para gravar esse programa. Então nós estamos na nossa 48ª aula, nosso 48º encontro. Vamos rezar, né, gente, que é o mais importante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito de Deus, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos e amados irmãos, na nossa 48ª aula, né? 48º encontro, continuando falando sobre a igreja, nessa parte da eclesiologia e da pneumatologia, né? Última parte do credo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, né? Então, nós falamos na última aula, no último encontro, né, sobre o início, né, da eclesiologia, creio na Santa Igreja. Vimos a igreja, a instituição da igreja, né, instituída por Cristo, assim por diante. Continuando nesse mesmo tempo, vamos para o parágrafo 2º aqui do Catecismo. Hoje é a igreja, povo de Deus. São 3 características, vamos dizer assim, da igreja. Igreja, povo de Deus, igreja, corpo de Cristo, igreja, templo do Espírito Santo, que a gente vai ver. Vamos ver um por um deles hoje. Talvez, se der tempo, a gente fala das notas da igreja daí, né? Mas vamos tentar ir devagar, né? Então, podemos dizer que esse tema aqui está relacionado com a Santíssima Trindade, né? Povo de Deus ligado ao Deus Pai, igreja, né? Então, a relação da igreja com a Santíssima Trindade, né? Então, igreja como povo de Deus ligado a Deus Pai, igreja como corpo de Cristo, está na cara, né? Ao Filho, e templo do Espírito Santo ao Espírito Santo, né? Isso é o mistério Trindade, né? Essas figuras ou figuras da igreja, né? Tá bom? Então, vamos por parte. Primeiro, a igreja como povo de Deus, que está herança, a igreja como herança de Israel. Eu não vou ler muito, não vou citar tanto isso aqui, porque está muito claro. Depois vocês, por favor, gente, leia mesmo o catecismo, mesmo quando eu não leia. É importante que vocês leiam, tá bom? A gente lê. A gente vai ler só alguns trechos, mas assim, não vamos ler tudo, né? Tem bastante números sobre isso. Então, igreja como povo de Deus é o primeiro, né? Essa primeira figura da igreja. Antes do Vaticano II, insistia-se nessa ideia de igreja. Primeiro insistia na ideia de igreja muito como corpo de Cristo, na dimensão eucarística, mistérica, né? A igreja como mistério, né? Isso se refere principalmente a Jesus, né? Que a igreja tem esse algo de divino por parte dele. Se enfatizava também como corpo de Cristo, se enfatiza também
a hierarquia, né? Igreja, comunhão. Com o Vaticano II, ele retoma essas características da igreja, né? Na Lumen Gentium a gente vai ver muito sobre isso, né? Então, igreja, povo de Deus, lembra disso, que a igreja é povo de Deus, igreja como corpo de Cristo, não nega isso, né? Pelo contrário, afirma isso, e templo do Espírito Santo. Povo de Deus, que é característica do povo de Deus do Antigo Testamento, né? Vamos lá no número 782, que vai dizer aqui, ó. O povo de Deus tem características que o distinguem nitidamente de todos os agrupamentos religiosos, étnicos, políticos ou culturais da história. Então, já dá uma definição do que o catecismo está falando do povo de Deus. Não é qualquer povo, né? Quando fala de povo de Deus, ele está relacionado com esse povo diferente, que Deus separou um povo, e a igreja é a herança desse povo, a sequência desse povo de Israel. Ele é o povo de Deus. Deus não pertence, diz o catecismo aqui, Deus não pertence como propriedade a nenhum povo. Ele, porém, adquiriu para si um povo dentre os que outrora não eram um povo. Citação agora do catecismo da primeira carta de Pedro. A gente escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa. Isso é importante a gente saber, né? Deus escolhe um povo para preparar, e a sequência desse povo é a igreja, né? A igreja como herança das 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, a escolha dos 12 apóstolos de Jesus. Por que 12? Porque está fazendo referência ao antigo povo de Deus, né? As 12 tribos, 12 filhos de Jacó, né? E assim por diante. Senão ele poderia ter escolhido outro número, né? Mas não, quis escolher 12. Este povo tem por chefe, cabeça, Jesus Cristo, ungido, o Messias, porque da mesma unção, o Espírito Santo, ele flui da cabeça para o corpo. Este é o povo messiânico, né? Esse é o novo povo de Deus. A condição deste povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus nos corações dele, como um templo reside no Espírito Santo. Então, importante a gente saber, né? Esse povo que é um povo sacerdotal, um povo profético e régio, né? É que o número 783 vai falar sobre isso, né? Sacerdote, profeta e rei. O povo de Deus inteiro é isso, né? Também é sacerdotal. Os batizados, ele diz assim, né? Então, o que isso quer dizer? Assim como o povo de Israel é instrumento de salvação para a humanidade inteira, nós cristãos, povo eleito de Deus, somos também instrumento de salvação, ou chamados a ser, para o mundo inteiro, né? Esse é o povo sacerdotal. Por isso o sentido sacerdotal, né, do povo de Deus, essa característica sacerdotal. A igreja é uma ponte entre Deus e a humanidade. E o sacerdote quer dizer ponte, por isso pontífice. Jesus é o pontífice, a ponte entre humanidade e Deus, né? Então a igreja, como povo de Deus, tem essa característica de ser sacerdote, profeta e rei, né? Régio, né, tem a ver com vencer o mal, né? Então vamos lá, por parte, né? Então a igreja como régio, reina. Reinar aqui é sempre no sentido aquele que vence o mal, não se deixa levar pelas intempéries deste mundo, mas vence o mal com o bem, né? E ser profeta também, como aquele povo, né, de Israel. Vamos ver aqui mais alguma coisa que o catecismo diz, que é interessante. Vamos lá. Então, essas três múneras de Cristo, que está ligado à igreja, que também pertence agora à igreja, a igreja também como Cristo, até porque ela é esposa, a gente já viu isso, né? Ela é corpo de Cristo, faz parte de Cristo, então ela também tem a mesma missão de Jesus. Então, as três missões, profeta e assim por diante, né? Aqui, como profeta, vou ler aqui o que diz aqui o catecismo, no número 785, né? De sacerdote, eu já disse para vocês.
O povo santo de Deus participa também da função profética de Cristo. Isso se verifica de modo particular pelo sentido sobrenatural da fé, que é de todo o povo, leigos e hierarquia, quando adere indefectivelmente à fé, uma vez por todas transmitida aos santos. Nela aprofunda com sua compreensão e torna-se testemunha de Cristo no meio deste mundo. Testemunha de Cristo, testemunhando com a própria vida a existência. Isso é profetismo. E régio, o povo de Deus participa da função régio de Cristo. Cristo exerce sua realeza, atraindo para si todos os homens por sua morte e ressurreição, vencendo o mal, resumindo aqui. Tem uma citação de São Leão Magno que vale a pena a gente ler aqui. Todos os que nasceram em Cristo objetivaram, pelo sinal da cruz, a dignidade real e pela unção do Espírito Santo receberam a consagração sacerdotal. Por isso, não obstante o serviço especial do nosso ministério, todos os cristãos foram revestidos de um carisma espiritual que os torna membros desta família de reis e deste povo de sacerdotes. Não será, na verdade, função régia o fato de uma alma submetida a Deus governar seu corpo? Não será função sacerdotal consagrar ao Senhor uma consciência pura e oferecer no altar do coração a hóstia imaculada de nossa piedade? Então, como o povo é sacerdotal, é régio, como o povo participa dessa tríplice muna de Cristo? Lembrando que existe o sacerdote por excelência, que é a persona Christi, que participa dessa missão sacerdotal, profética e reinante de Jesus, e régia de Jesus, de maneira diferente. Mas todos os batizados, pelo fato de ser batizado, participa dessa missão, dessa tríplice missão de Jesus. É isso que ele está dizendo. Todo mundo, como que participa disso? Olha só. Não será, na verdade, função régia, reinar, o fato de uma alma submetida a Deus, isso que é reinar, submeter-se a alma a Deus, governar seu corpo, na castidade, na santidade, que é uma luta, amados irmãos. Não será a função sacerdotal consagrar ao Senhor uma consciência pura e oferecer no altar do coração a hóstia imaculada de nossa piedade, e assim por diante. Bom, sobre igreja como corpo de Cristo, é o número 787. O que podemos dizer disso? 787, o que vamos dizer um pouquinho sobre isso? Tem uma expressão, essa expressão corpo de Cristo, a gente está ligada principalmente a São Paulo, que vai dizer, por quê? Na sua experiência, isso também quer dizer que a igreja é algo muito concreto, porque na experiência de São Paulo, dele, lembrando que na experiência que ele perseguia os cristãos, e indo para Damasco, Jesus aparece para ele, tem aquela experiência, a gente dá para perceber uma ligação entre os cristãos que ele está colocando na cadeia e Cristo. É uma ligação íntima, profunda. Jesus diz para ele: por que me persegues? Perseguindo os cristãos. Isso é importante, porque então os cristãos são o corpo de Cristo. E por isso São Paulo vai entender. Então ele que vai expressar, Então ele vai expressar isso depois, na carta principalmente aos Coríntios, que nós somos o corpo místico de Cristo, a igreja como o corpo de Cristo. Também, corpo que está ligado à Eucaristia, um corpo, comunhão. Isso a gente pode ver no capítulo 6 do Evangelho de São João, o grande discurso de Jesus sobre o pão da vida, que é a Eucaristia. A gente não vai aprofundar muito sobre isso, sobre a Eucaristia aqui, porque na segunda parte do Catecismo, nós estamos falando sobre o que a gente vai falar sobre os sacramentos. E aí vamos falar sobre a Eucaristia longamente. Então lá a gente vai discutir mais. Que é mais para fazer essa referência à igreja como corpo de Cristo. Então, também a igreja, podemos dizer aqui, como corpo, tem essas três imagens da igreja também. A gente pode dizer que está ligado às três, os sacramentos da iniciação cristã, batismo, Eucaristia e crisma. É outra característica dessa igreja. Se você quiser escrever, a Santíssima Trindade, Igreja povo de Deus, ligada a Deus Pai. Igreja
corpo de Cristo é o Filho, templo do Espírito Santo é o Espírito Santo. Agora, mais 3 características ligadas à iniciação cristã. Igreja, povo de Deus. Como se torna povo de Deus? Através do batismo. Ligado, então, o povo de Deus tem relação com o batismo. A igreja como corpo de Cristo, relação especialmente com a Eucaristia, que é o corpo místico de Cristo, que alimenta esse corpo. Igreja, templo do Espírito Santo, a confirmação do Cristo, o sacramento, assim, a unção, né, com a unção do Espírito Santo. Né? Isso é importante. Então, aqui vai falar a igreja, a comunhão com Jesus, um só corpo, porque é o corpo de Cristo, né? É a continuação da encarnação de Cristo. Né? Por exemplo, o número, aí fala da unidade, né, da igreja, no número 791. A unidade do corpo não acaba com a diversidade dos membros. Né? É isso. Na edificação do corpo de Cristo, há diversidade de membros, de funções. Cada um ocupa um lugar especial. Né? Por isso, há lugar para os sacerdotes, para os bispos, para os diáconos, para os leigos, para todas as funções. Né? Cada um é corpo. E isso é tão rico. Não há espaço para a gente falar mais detalhadamente sobre esse mistério do corpo. O corpo tem membros, e os membros são diferentes, né? Cada um ocupa uma função especial. Cristo é a cabeça desse corpo, né? Daí vai falar da hierarquia da igreja, assim por diante, né? Aqui vamos ler, quero só ler uma citação de Santo Agostinho, número 795, muito importante. Alegremo-nos, portanto, e demos graças por nos termos tornado não somente cristão, mas o próprio Cristo. Compreendeis, irmãos, a graça que Deus nos concedeu ao nos dar Cristo como cabeça. Admirai e rejubilai. Nós nos tornamos Cristo. Com efeito, uma vez que Ele é a cabeça e nós somos os membros, o homem inteiro é constituído por Ele e por nós. A plenitude de Cristo é, portanto, a cabeça e seus membros. O que significa isto? A cabeça e os membros? Ele diz, Cristo e a igreja. Cristo a cabeça, o corpo dele é os membros, e os membros do corpo é a igreja. São Gregório, mais uma citação aqui. Nosso Redentor mostrou-se como uma só pessoa, com a Santa Igreja por ele assumido. Outra citação de Santo Tomás. Cabeça e membros são como uma só pessoa mística. E por fim, surpreendendo a todos, a igreja coloca aqui uma citação de Santa Joana d'Arc, né? Resposta que ela deu ao ser investigada, né? Ser questionada sobre a igreja, ela dá essa palavra, né? Diz aqui o catecismo, coloca bem assim: uma palavra de Santa Joana d'Arc a seus juízes resume a fé dos santos doutores e exprime o bom senso do crente. Diz ela: quanto a Jesus Cristo e a igreja, parece-me que são uma só coisa e que não se deve fazer objeções a isto. Que maravilha, né? Sendo pressionada, ela não titubeou. Né? Cristo e a igreja é uma só coisa, né? É um único ser. A igreja é esposa de Cristo, né? Aqui o catecismo vai falar, está muito claro isso, vocês podem ver. Por fim, a terceira parte aqui, vamos falar então sobre a igreja como templo do Espírito Santo. Vamos começar citando Santo Agostinho, né? Que vai falar que o Espírito Santo é a alma do corpo de Cristo, né? A alma do corpo de Cristo, né? Que é a igreja, né? Vamos ler aqui que fica mais claro. Aquilo que nosso espírito, ou seja, a nossa alma, é em relação a nossos membros, assim é o Espírito Santo em relação aos membros de Cristo, ao corpo de Cristo, que é a igreja. A este Espírito de Cristo, em princípio invisível, deve-se atribuir também a união de todas as partes do corpo, tanto entre si como sua cabeça, pois ele está todo na cabeça, todo no corpo e todo em cada um dos seus membros. Citação agora de 2 Coríntios: o Espírito Santo faz da igreja o templo
de Deus vivo. E aqui é uma citação antiga de Santo Irineu, que vale a pena a gente ler. Com efeito, a própria igreja foi confiada o dom de Deus, o Espírito Santo, e nela foi depositada a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo, penhor da incorruptibilidade. É o Espírito Santo que não deixa a igreja ser corrompida, porque ele é a alma da igreja. E nós vimos, né, já quando falamos do corpo, da morte, né, morte é separação da alma do corpo. É a alma que conserva o corpo. O Espírito Santo que conserva a igreja incorruptível. Confirmação de nossa fé e espada de nossa ascensão para Deus. De fato, lá onde está a igreja, ali também está o Espírito de Deus. E lá onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja. E toda a graça, diz Santo Irineu. Na sua plenitude, vamos dizer assim, o Espírito Santo está na igreja. Ele pode agir fora dela, mas só na igreja, não só na igreja, mas só na igreja católica, ele age com plenitude e acontece verdadeiros milagres. Por quê? Porque ele é a alma da igreja. Daqui a pouco a gente fala das notas da igreja, falar dessa catolicidade, o que isso quer dizer, se dá tempo hoje, né? Os milagres fora da igreja se pode, de alguma forma, dar uma certa explicação, mas só na igreja católica verdadeiros milagres que a ciência não explica, né? Fenômenos, milagres que não têm explicação, né, científica, só na igreja católica. Por exemplo, né, corpos incorruptíveis, milagres eucarísticos, e assim por diante. Acontece em outro lugar. Pois se vocês leem sobre os carismas, né, talvez a gente faça um curso especial um dia, quem sabe, sobre os carismas da igreja. Tá bom, amados irmãos? Então, nesses minutos agora, queria falar um pouquinho, também aqui o Catecismo número 796 vai falar da igreja como esposa, né? Eu esqueci de falar isso, esposa de Cristo e assim por diante. Então agora vamos no terceiro parágrafo, vou falar aqui rapidinho, que é as notas da igreja. O que são as notas da igreja? A igreja é una, é santa, é católica e é apostólica. Isso aqui depois vocês leem, que está bem claro, mas eu vou só dar uns toques aqui, né? Una, a igreja é una, é o Espírito Santo que faz ela uma, porque ele é a alma da igreja, né? É una por sua alma, ou seja, graça do Espírito Santo. Aí, por exemplo, aqui no número 813 diz assim: a igreja é uma por sua fonte, o modelo supremo e o princípio deste mistério é a unidade de um só Deus na trindade de pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja é una por seu fundador, pois o próprio Filho encarnado por sua cruz reconciliou todos os homens com Deus, restabelecendo a união de todos em um só povo e em um só corpo. A igreja é una por sua alma. Aqui tem uma citação muito bela de São Clemente que diz assim: que estupendo mistério! Há um único Pai do universo, um único Logos do universo e também um único Espírito. Idêntico em todo lugar, há também uma única Virgem que se tornou mãe e me agrada chamá-la de igreja, né? São Clemente de Alexandria, que maravilha, né? Então, una, essa é a primeira nota da igreja. A primeira nota é que ela é una. É o número 813 até 822 fala da igreja como unidade, né? Aí vai falar das feridas da unidade, assim por diante, né? Por que ela é una? Porque Cristo não tem dois corpos, mas um só. Não pode haver duas esposas de Cristo e nem duas esposas de Cristo. Por isso é uma igreja, é uma. Esse é o primeiro, né? Lutero, amados irmãos, ele entendia a igreja como algo invisível, só a igreja espiritual. E que a igreja visível era fundada por homens, então podia fundar tantas coisas, e a soma de todas essas igrejas fazia a igreja uma. Não é isso. Ela é una no seu ser. É isso que a gente crê, isso que é importante, né? O Verbo eterno se encarnou, e é algo concreto. Então a igreja não existe essa parte espiritual invisível, mas ela é concreta,
Cristo se encarnou. É a continuação da encarnação de Cristo na história. É o que vai dizer aqui o catecismo depois. Vocês leem, né? Depois vocês podem até fazer, se tiver alguma dúvida, vocês mandam depois na caixinha de perguntas que o Adilto vai preparar depois, tá bom? Segunda nota da igreja, ela é santa. É santa por causa de Cristo. Né? Entendendo a igreja como corpo, a gente entende um pouquinho isso, né? Se algum membro, né, fica doente, o corpo sente, mas é uma doença, né? Não destrói a santidade, né? Vamos dizer assim, né? A igreja é santa porque isso faz parte da propriedade da igreja. Os pecados não pertencem à igreja, é isso, né? Eles pertencem o quê? Aos membros da igreja. A santidade da igreja está naquele que é a sua essência. O pecado é um acidente. Está nos membros, que somos nós, mas na essência está a santidade, porque Cristo a fez, a fundou. Ela nasce do coração de Cristo, santa, pura, imaculada, né? Aqui no número 826 eu faço questão de ler, porque falta a alma da santidade, que é a caridade. E aí o catecismo cita uma santa que eu amo muito, eu vou ler para vocês, Santa Teresinha do Menino Jesus. Olha o que ela diz. Compreendi que a igreja tinha um corpo, composto de diferentes membros. Não lhe faltava o membro mais nobre e mais necessário, o coração. Compreendi que a igreja tinha um coração e que este coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem. Que se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o evangelho, os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor continha todas as vocações, que o amor era tudo que ele abraçava, todos os membros e todos os lugares. Em uma palavra, o amor é eterno. Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Então essa nota sobre o amor. Depois tem várias citações aqui sobre São Paulo. Por fim, igreja católica. Dizer católico, né? Essa é a outra nota da igreja. Então, terceira nota da igreja, católica. Então ela é una, santa, católica, depois apostólica. Católica, que acho que falar uma coisinha assim. Católico, o catecismo vai explicar o que é a palavra católica, a gente traduz assim popularmente universal, mas ele tem um sentido duplo isso aqui, né? Eu só vou dizer isso que é importante. Dizer católico é dizer que está unido a todos os que pertencem à verdadeira igreja de Cristo, de todos os tempos e de todos os lugares, né? Católico quer dizer também conforme o todo, quer dizer integridade. A igreja é católica porque não falta a ela nenhum dos elementos da igreja de Cristo. Uma igreja não é católica porque não tem a fé íntegra, entenderam? Pode crer em Jesus, mas falta algo. Resumindo, a igreja é católica porque tem todos os sacramentos, não falta nenhum. É católica porque tem todos os sacramentos. Entenderam, amados irmãos? Então, quem falta algum sacramento, né? Falta parte não é católica. Aí vai falar, né, cada igreja em particular e assim por diante. Quem pertence à igreja. E aqui queria terminar dizendo isso aqui, ó. Igreja apostólica, porque é herança dos apóstolos, porque crê como os apóstolos, porque é guardiã da fé apostólica, né? É isso, fundada, criada, né, fundada por Jesus e chegada até nós através dos apóstolos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.